Diz a palavra do Senhor assim, em Lucas 23, verso 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salva a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. Tá bom até esse ponto. Soberano Deus e amado Pai. Então, queridos irmãos, nós estamos hoje novamente, diante da Santa Ceia, diante desse dia inigualável da igreja, porque foi o dia que nós resolvemos, que nós organizamos para que a gente, mais uma vez, cumpra um mandato de Jesus. Para não ser esquecido, ele deixou este sacramento, que na verdade é uma forma da gente representar o seu sacrifício. É uma maneira em que a gente tem de manter a memória, manter lembrado a morte do Senhor. A maneira, não tinha como bater foto, não podia fazer uma estátua em comemoração, nem nenhum tipo de imagem, porque as pessoas ainda estavam na idade da pedra mental, então eles adorariam a imagem de qualquer jeito, não haveria como ser diferente. Então ele deixa um ato, ele deixa uma forma que representa, que lembra. Eu preciso ter o vinho, eu preciso ter o fruto da videira, eu preciso ter o pão, eu preciso ter a mesa, eu preciso ter as pessoas, a comunhão, eu preciso ter todas essas coisas para que a gente junte esses pedaços e a gente então realize a ceia. A gente precisa de ter todas essas coisas. E depois dos 300 anos, a gente precisou da igreja também, do prédio, da estrutura, da organização, a gente precisou de muitas outras coisas, não só. Mas isso era feito na casa das pessoas, isso era feito ali na reunião em particular, ou na floresta, ou nos túmulos romanos, enfim, aonde a igreja estava. A igreja se reunia para ter comunhão, a igreja se reunia para estar junta. Eles não se reuniam para pregar, eles não se reuniam para vamos pregar agora a palavra de Deus. Não tinha isso, eles estavam reunidos, fazer isso em memória de mim, foi a única coisa que ele deixou. Então, como é que é o culto? O culto é o seguinte: a gente vai se reunir para uma refeição, para estar junto, para esperar Jesus voltar. Ele disse que ia voltar, e a gente chega, fala, aí o que acontecia? Um dava um testemunho, o outro fala como é que foi o livramento, o outro fala como é que estava lá em casa, o outro fala, cantavam um hino, cantavam juntos, estavam juntos, provavelmente davam as mãos, enfim, quantas coisas podem ter acontecido ali, até que chegamos nesse formato de algo mais estruturado, com as pessoas sentadas e com alguém dizendo alguma coisa, uma palavra de sabedoria. Isso foi uma formação que se estendeu por muito tempo. Logicamente, quando Roma se converteu, isso deu um passo muito grande, muito largo. Mas até então, imagina-se, né? E no primeiro momento era na casa das pessoas, depois eles passaram a alugar uma casa para fazer o culto. Era um culto que era feito dentro de uma casa, não era feito dentro de uma igreja, era igreja-casa. E nessa casa tinha
as salas dessa casa, onde os grupos menores dessa igreja incipiente estava se montando. Quando eu fiz o estudo sobre a igreja primitiva, eu mostrei até a foto de uma delas, né, a Dura Europos, que é até hoje, né, conservado suas fotos em museu, essas ruínas dessas casas, até virar igreja conforme a gente entende. Então, quer dizer, isso foi longo. Então, tudo isso por causa dessa mesa, tudo isso para que a gente um dia estivesse diante da mesa. Agora, essa mesa poderia não estar diante de nós, se nesse momento aqui que eu acabei de ler, em Lucas 23, do verso 33 em diante, esse momento crucial, olha a palavra, crucial, vem de cruz, esse momento crucial da vida de Cristo, aqui ele não tivesse a devida vitória. Porque qual era a vitória do Cristo? Os discípulos pensavam que era viver para abençoar as pessoas. Quando ele falava desse negócio da morte dele e tal, do sacrifício dele, temos uma passagem que um discípulo repreende, dizendo que isso não aconteceria com ele. E observe como essas falas da cruz são falas que estão no caminho de impedir que a morte acontecesse. Ou seja, que ele, o Cristo, tivesse a vitória. Ele está prestes a conquistar a sua vitória, que era morrer pelos pecados da humanidade. Só um Deus poderia morrer pelos pecados de toda a humanidade. Nenhuma pessoa humana conseguiria fazer isto. Só uma pessoa com a alma de um Deus. Ele encarnou em gente. Ele veio à terra como gente. Ele padeceu como gente. Mas era o Espírito de Deus que pairava sobre a sua vida. Ele era o Deus encarnado. Só um Deus conseguiria morrer, sofrer como gente, apesar de ser Deus, porque sofrer como Deus não ia ter vantagem, né? Não ia ter vantagem. Se ele fosse imune ao sofrimento, se ele pudesse acabar com a dor do próprio corpo, vou consertar essa fala, ele poderia acabar com a dor do próprio corpo, mas se ele fizesse isso, então não haveria vantagem no seu sofrimento, porque seria um sofrimento proforme, não seria um sofrimento real, seria um sofrimento protocolar, que ele estava cumprindo um protocolo, mas ele não, ele viveu na carne as chibatadas, ele sofreu, ele sangrou. Isso tudo é histórico também. Palestina existe, os lugares onde ele andou existe. As pessoas deixaram coisas para trás que elas utilizaram, que elas usaram, morreram. As escavações demonstraram, olha, isso aqui é da época de Jesus. Isso aqui é da época que os romanos crucificavam os criminosos. Toda a história fazendo sentido. E ele está lá na cruz. E aí a primeira fala, salvou os outros, que salve a si mesmo. Se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido, todos já sabiam que essa era a razão pela qual ele estava ali, padecendo. Qualquer ser humano, por mais espiritual que fosse, ia dizer, não, hoje eu vou provar para vocês que eu sou o cara mesmo, e vocês vão ver o que vai acontecer. Vai estar todo mundo aqui, ajoelhado aqui diante de mim. Fazia os pinos da mão assim, soltasse, assim, tum, 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 descia da cruz, se curava, prum, que nem o Matrix. Agora ajoelha! Que cena! O inferno estaria em festa. Ele não foi
capaz de morrer pela humanidade. Ele exaltou o seu ego e exaltou o seu poder. Ele não foi capaz de cumprir o que estava escrito sobre ele. E aí vem a criação de Jesus. Porque vamos ter que chegar à seguinte conclusão: Maria fez um bom trabalho, José fez um bom trabalho ao ensinar a fé para o seu filho, porque quando ele nasceu neném, ele não nasceu com isso tudo na cabeça, né? Senão, ele nasceu ainda para aprender tudo isso, que nem criança. Ele nasceu sem andar, ele nasceu sem falar, ele precisou aprender a falar, precisou aprender a andar, precisou aprender a pensar, e teve que ter pais que ensinassem tudo isso. E como esses pais fizeram um bom trabalho, ele tinha na sua mente os profetas. Porque os profetas, irmãos, eram muito especiais para Jesus. Isso quem está falando sou eu. Porque os profetas falaram do nascimento dele, falaram da vida dele, disseram que o futuro dele, o que aconteceria com ele. Os profetas traçaram o caminho dele. E eu falo os profetas, logicamente, inspirados por Deus, que a gente tem aqui na Bíblia. Então, Isaías, capítulo 52, verso 13, diz Isaías assim, nesse texto a Sociedade Bíblica colocou aqui, é o sofrimento e a vitória do servo do Senhor. Eis que o meu servo, e esse servo está com letra maiúscula, porque está se referindo ao maior de todos os servos. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado a obra do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo.
fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o futuro do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esse texto, essa fala estava muito viva na cabeça dele. Levou a transgressão de todos e pelos transgressores intercedeu. Varão de dores, sofrido. Ele tinha bem claro que para ele cumprir o propósito do Pai, o sofrimento e a morte era o seu futuro. Observe que antes, um pouquinho, no Getsemane, no jardim onde ele suou lágrimas, ele transpirou lágrimas de sangue. Nesse lugar, ele faz uma oração. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Já está doendo agora. Já está amargo agora, já estou sofrendo agora. Está transpirando sangue. Se possível, passa de mim esse cálice. Você veja como ele estava encarnado mesmo. Como ele era Deus encarnado mesmo. Não dá para mudar de ideia, não. Alterar o plano, o projeto. Tem que ser desse jeito mesmo. Mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Você reclama, né? Que você fez uma oração e Deus não respondeu, né? Aí uma oração que Jesus fez e Deus disse: não, vai ser assim mesmo. Meu filho, vai ser desse jeito mesmo. Não tem como mudar mais não. Vai ser esse jeito mesmo. Vai para a cruz e daqui a pouco a gente conversa. Ele aí, depois dessa oração, ele foi pego, foi traído por Judas, chegou, beijou ele, foi levado e foi para Herodes, e foi para Pilatos, e julga para lá e julga para cá, apanhou a beça, ficou desfigurado e foi para a cruz. E aí na hora da cruz, será que ele é o Filho de Deus mesmo? Será que o Filho de Deus se colocaria nessa posição? Salvou os outros, que a si mesmo se salve. Se de fato é o Cristo, o Filho de Deus. Nós estamos aqui diante dessa ceia, porque ele aqui resolveu cumprir a vontade do Pai. Cumpriu o que estava escrito sobre a sua vida. O que estava escrito sobre a sua vida, ele resolveu cumprir. Não, eu vou cumprir. Eu cheguei até aqui e agora eu vou até o fim com isso. E entregou, perdoou aquelas pessoas. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que faz. Estava escrito que ele faria isso. A última frase de Isaías 53 que eu li, exatamente, perdoou os transgressores. Estava escrito. Ele então perdoa os transgressores. Entrega a sua vida na mão do Pai. Gente, é muito difícil a gente ter um exemplo desse, né? Que alguém entregou o Espírito na mão do Pai e morreu. Eu conheço até um relato assim. Mas são relatos raríssimos de alguém que tem a capacidade de dizer uma coisa dessa e desencarnar, sair do corpo,
partir para a eternidade. Jesus fez isso na cruz. Tipo assim, vocês estão pensando que vocês vão me matar, né? Esses dois aí vão agonizar aí até sabe lá quando. Mas eu vai ser agora. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Acabou. 3 dias depois, ele estava de volta. Aí sim, agora, todo o projeto do Pai está cumprido. E agora ele não precisa mais ser pego por ninguém. E agora ele vai procurar os irmãos, procurar a sua igreja, vai atrás da sua igreja. Uma nova era vai se abrir para aquelas pessoas, que vai ser a era do Espírito Santo. E a vida de igreja continua. Amém, queridos? Deus e Pai amado, soberano Senhor,